para o profeta Samuel e diz para o profeta cooperador Roberto, dizendo: Samuel, você não está contemplando, você não está vendo que eu já rejeitei Saul. As pessoas erram em dizer que Deus rejeitou Saul para a salvação, mas isso tudo eu posso dizer aqui que é mentira. Deus não rejeitou Saul para a salvação até a era presente. Deus rejeitou Saul do reinado. É por isso que ele está dizendo: eu já rejeitei Saul. Então você precisa encher o chifre de azeite. Vai à casa de Jessé. Irmã Maria Helena, a palavra de Deus começa a dizer agora que quando Deus ele dá essa ordenância, Deus levanta um jovem de apenas 17 anos de idade. O seu nome é Davi. Esse Davi, que agora tão jovem, recebe uma promessa tão grande. Esse jovem é tão jovem, oh glória, esse jovem é tão jovem, mas ele recebe uma promessa gigante. A promessa de mocidade que o jovem recebe é que ele vai reinar sobre Israel. Havendo Saul, Deus já rejeitado ele no reinado. A linhagem então, para que nós compreendamos esse texto, a linhagem da família de Saul, redobre a atenção aqui, a linhagem da família de Saul, aos olhos de Deus, diante de um reinado é diferente. Não era vontade de Deus que Saul ele reinasse. Não era vontade de Deus que Saul estava de frente com o povo, sentado em uma cadeira de honra. Diz a Bíblia agora que Davi ele toma posse da cadeira de honra. Os anos se passam. O Davi que derrotou Golias, o Davi que espantou o urso, matou o urso e o leão. Esse Davi que tem mera bagagem, ele agora é rei. Só que a família de Saul está passando por meros processos. Saul agora ele tem um filho. O nome do seu filho é Isbosete. Saul também tem um filho, outro filho, que o seu nome é Jonatas. Essa família está passando por uma guerra gigantesca. Os homens querem matar essa família. Os homens querem deter essa família. Os homens querem acabar com essa família. Os soldados agora estão incriminando essa família. Diz o texto sagrado que quando Deus agora ordena, e Saul está, Davi ele está no reinado, Deus ele faz Davi fazer uma aliança com Jonatas, que é filho de Saul. Agora a Bíblia diz, quem está me entendendo diga amém. Amém. A Bíblia diz que quando Deus ele faz essa aliança com Jonatas, agora Davi olha para Jonatas e começa a dizer: o que você estiver passando e no que você precisar, você pode contar comigo, porque eu estou aqui para te ajudar. De repente Jonatas olha para Davi e começa a dizer: no que você precisar também, conta comigo, que eu vou te ajudar. Agora a família desse Jonatas é toda decapitada. A família de Jonatas está passando por um mero processo. A família de Saul, melhor dizendo, também está passando por uma guerra. Saul ele morre, e quando Saul ele vem a falecer, Saul ele morre na mão dos soldados. A Bíblia diz que a família agora está toda preocupada com aquilo que está acontecendo. A família está preocupada. A Bíblia começa a dizer agora que os soldados foram até a casa de Isbosete, filho de Saul, e também matou Isbosete, matou Jonatas. Então a família está passando por um grande processo. As consequências de uma família. A Bíblia começa a dizer que Jonatas tinha um filho. Esse filho é aleijado de ambos os pés, mas ele é aleijado não pela sua própria vontade. Ele é aleijado porque a sua família deixou uma consequência a ele. A família morreu, a família está morta, mas sobrou alguém. Esse alguém tem apenas 5 anos de idade. E a Bíblia começa a dizer agora que no meio da correria, no meio daquele apavoro todo, a Bíblia diz nesse exato momento que as parteiras, ou melhor dizendo, as empregadas dos povos da família de Jonatas, pegou a criança no colo, e no meio da correria, no meio daquele apavoro todo, ela deixou o menino cair. E quando o menino ele cai, ele fica aleijado de ambos os pés. E ainda sentado aqui nesta tribuna, o Senhor falou a respeito desta palavra, e o Senhor me deu uma revelação. E
qual pregador foi a revelação que Deus te deu? A consequência ou as consequências de uma família. Deus separa um menino de apenas 5 anos de idade por culpa de uma família, por culpa de uma linhagem familiar. Todo o apavoro, toda a guerra veio sobre um menino chamado Mefibosete. Este Mefibosete é aleijado, e eu repito dizendo que não é sobre suas próprias vontades, é sobre as vontades da sua família. A família de Mefibosete é uma família no meio de soldados de guerra, deixou o menino cair, e por causa disso que a família cometeu, por causa de toda essa linhagem familiar, o menino ele é aleijado de ambos os pés. O menino não tem movimento nas suas pernas, o menino não consegue se movimentar. E eu já sinto a graça que o Eterno está sobre aqui essa noite. Mocidade, ou melhor, ciclo de oração. O menino não tem domínio sobre as tuas pernas, o menino não consegue se movimentar. De repente as empregadas dos soldados colocaram o menino em um lugar chamado Lodebar. E para quem não sabe, Lodebar, o seu significado é uma terra de esquecimento, é uma terra que ninguém olha, era uma terra que ninguém dava nenhuma moral, é uma terra que os soldados passavam. E talvez pela minha cronologia de pregador, eu imagino alguém passando por aquela terra e dizendo: essa terra aí ninguém cresce, essa terra aí ninguém floresce, esta terra aí ninguém vai crescer, nesta terra ninguém vai ficar rico, nessa terra aí, não, alguém nesta terra florescer. Este Mefibosete, vó Maria, a Bíblia começa a dizer que ele é colocado em uma cidade chamada Lodebar, na casa de Amiel. E enquanto ele fica na casa de Maquir, filho de Amiel, diz a Bíblia no capítulo 9 que o rei Davi, ele se lembra de uma promessa. E qual promessa? Alguém já pegou aqui do meu lado? E qual é essa promessa? Ele disse: não sobrou alguém dessa família para que eu use de memória de Jonatas, porque eu fiz uma aliança com ele. Não tem alguém dessa família que eu possa salvar. Não sobrou ninguém dessa família. De repente a Bíblia começa a dizer que, aleluia, um empregado de Davi começa a dizer a ele: sobrou alguém, até sobrou alguém, mas ele é aleijado de ambos os pés. Os familiares de quem ia sobrar. Davi, ele sabia que se houvesse alguém vivo naquela terra, se houvesse alguém vivo naquele momento, Davi sabia que a tua família, toda a sua família já causou mal para Israel. Mas mesmo assim Davi se lembrou da promessa que ele fez com Jonatas. Eu prego para alguém que por causa da linhagem familiar, todas as suas consequências sobraram para você. Eu prego para alguém que por causa dos seus antepassados, talvez a linhagem da tua família, todos da sua família, tem até um certo ponto, eles são equilibrados, eles só têm, ou melhor dizendo, ele tem até um limite, e desse limite eles não passam. Até aqui tá bom, morar aqui já tá ótimo, ficar aqui tá bom demais, aqui nesse canto tá bom demais para nossa família. Aí vem neto, aí vem filho, aí vem neto, aí vem bisneto, e no mesmo canto, todo mundo parado, no mesmo cenário. Mas Deus, ele faz Davi se lembrar de uma promessa. Deus, ele faz Davi se lembrar de uma promessa. Deus estava olhando para Davi, e deixa eu dizer uma revelação aqui, Robert, a respeito dessa palavra. Deus estava falando comigo: meu servo, eu não estava olhando para a família de Mefibosete, eu não estava olhando para a linhagem de Mefibosete. Eu disse para Davi lembrar do meu servo, eu disse para Davi lembrar de Mefibosete. Deus não está preocupado com aquilo que você tem na terra, se você tem ou se você não tem. Deus não está preocupado com a sua linhagem familiar, se alguém foi criminoso ou se alguém foi um certinho. Deus está dizendo: eu vou honrar você por causa da tua fé, por causa daquilo que você é diante dos meus olhos.
pelo amor de Deus, me ajude a pregar. Chacoalha a mão dessa pessoa e diga para essa pessoa nessa noite: